Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Nós vamos ler o capítulo 6, 9 versos. E que você mantenha aberta a Bíblia em Deuteronômio. Nós vamos ver, já vimos alguns textos, e nós vamos ver outros textos no livro de Deuteronômio. Capítulo 6, nós vamos ler até o verso 9. Peço sua atenção à palavra do Senhor nessa hora. Diz assim a Escritura: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus mandamentos que eu te ordeno, seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua Santa Escritura, e rogamos, ó Deus, que nela e por ela, na iluminação do teu Espírito Santo, o Senhor nos fale. Nos faça entender a tua vontade, nos faça ouvir a tua voz, nos faça crescer no conhecimento da tua pessoa, da tua grandeza, da tua soberania e das coisas que o Senhor faz pelo teu povo e a maneira como o Senhor as faz. Nos abençoa, Deus, para sermos a contracultura que o Senhor quer, luz no meio de um mundo de trevas, buscando a piedade no meio de um mundo caído e ímpio. Tem misericórdia de nós, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Em 1890, a chamada população evangélica, ou os protestantes no Brasil, eram exatamente 1% da população. 1%. Nós estamos falando de 126 anos atrás. O que aconteceu nesse século e pouco na nossa nação não deixa de ser surpreendente. A população cresceu e a população evangélica no meio dessa população cresceu de maneira muito interessante. No começo, vagarosamente, 1940, 2,6%. E nos últimos 50 anos, a população evangélica cresceu no meio da população brasileira de maneira muito surpreendente. Quando chegamos em 1990, a população evangélica era cerca de 9%. Vários de vocês aqui nasceram depois desse período, não é? Depois de 1990.
estamos falando de 26 anos atrás. De lá para cá, essa população saltou de 9% para 27%. Então não há como negar que o que vem acontecendo no Brasil é uma configuração no qual a nossa cultura, na qual a nossa sociedade está sendo mudada de configuração pela fé religiosa, na qual as pessoas que não criam na Bíblia como nós cremos, começaram a crer. Na verdade, hoje a população evangélica passa dos 42 milhões. É até interessante você ver isso em alguns lugares onde a população é bem expressiva. Você começa a ver todos os nomes evangélicos ou as adaptações bíblicas, né? É a padaria Shekinah, devia ser, no mínimo, a Casa do Pão, né? Fala a verdade. Mas o pessoal bota padaria Shekinah, tudo começa a virar evangélico em algumas cidades. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é se essa mudança na configuração da nossa população está mudando a configuração da cultura no nosso país. E à medida que o tempo passa, a gente começa a observar que aqueles que se chamam no nosso país evangélicos, parece que não estão fazendo grande diferença. Aliás, em alguns setores nós começamos a nos sentir o quê? Incomodados e envergonhados. Porque um povo, uma população que deveria demonstrar uma cultura diferente daquela que nós temos em geral no Brasil, não mostra isso. Então o brasileiro é conhecido no seu estereótipo por ser aquele famoso brasileiro do quê? Do jeitinho, da mentira, da enrolação, da contravenção. E aí você olha para a história do Brasil e você vê que nesse momento e nesse tempo que nós estamos vivendo, todas essas coisas estão o quê? Se repetindo com essa nova configuração, com essa nova população. Começou a ter uma classe diferente de pessoas no Brasil, o chamado desigrejado. Há anos atrás você olhava nas estatísticas, e nas estatísticas não tinha o crente caído, o ex-evangélico. Hoje não, hoje existe muito o chamado crente nominal. Essa é uma estatística de 2009, eles fizeram as pesquisas e perguntaram, você é de que religião? Sou evangélico. Que igreja você frequenta? Nenhuma. Não frequentam igreja nenhuma. Isso foi em 2009, esse número cresceu exponencialmente nos últimos anos. Mas nós temos nas mãos, no momento, na história, uma oportunidade singular. Porque se por um lado nós vemos ao redor do mundo as chamadas igrejas históricas liberais perderem milhões de membros, por exemplo, as chamadas igrejas históricas nos Estados Unidos, os presbiterianos, metodistas, luteranos e etc., eles perdem 1 milhão de membros por ano nas suas igrejas. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos, a grande, a principal, que há algumas décadas atrás tinha 25 milhões de membros, hoje tem 10% do número de membros que eles tinham. Se por um lado essas igrejas chamadas liberais, elas se esvaziam, há pesquisas hoje que mostram que igrejas teologicamente conservadoras crescem. E elas têm, e nós temos, porque nós nos encaixamos nesse grupo, a oportunidade de ser contra cultura no meio das culturas que nós vivemos. Aliás, entre esses liberais dos Estados Unidos, cerca de 20 anos atrás, um bispo anglicano chamado Spong,
escreveu um livro dizendo, olha, ou as igrejas mudam ou elas fecham. E ele disse então que a igreja precisava se adaptar aos tempos. Que a igreja precisava ser parecida com a cultura. 20 anos depois que a igreja leu o livro e começou a aplicar as coisas que ele disse, ela continua se esvaziando, aquelas igrejas liberais. Mas as igrejas conservadoras, aquelas que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que querem manter a verdade da palavra de Deus, essas continuam a crescer. E aqui, queridos, está o nosso grande segredo, que não deveria ser segredo nenhum, mas é o fato de que nós não cremos meramente num livro de papel, mas nós cremos no autor desse livro, que é a Bíblia, nós cremos naquilo que esse autor escreveu no livro, e ele nos manda ser uma contracultura. Mas o que é ser, pastor, uma contracultura? Ora, quem criou a cultura foi Deus. Deus é o grande criador da cultura. Deus criou, por exemplo, uma coisa que nós já ouvimos falar, né? Casamento. Deus que criou, não foi uma invenção humana. Não foram os homens que inventaram, acharam essa necessidade. Não, Deus criou o homem, criou a mulher, e disse: o homem e a mulher se unem, se tornam os dois uma só carne, e vivem dessa maneira. Ora, quando nós homens colocamos a mão na cultura criada por Deus, nós temos a capacidade de fazer o quê? De direcioná-la. Ou nós direcionamos na direção que Deus ordena na sua palavra, ou nós colocamos na direção do nosso coração pecaminoso. E nós assim, ou nos parecemos mais com uma cultura que se afasta da palavra de Deus, ou nós nos aproximamos daquilo que Deus diz, ordena que devemos fazer, e nos tornamos no mundo uma contracultura. Porque o homem perverte a cultura criada por Deus, a ordem dada por Deus em todas as coisas. E assim, queridos, nós precisamos reaprender como igreja cristã, reaprender como igreja evangélica ao redor do mundo e no Brasil, e como protestantes que somos, a ser esse povo da contracultura, o povo do livro, o povo que acredita e o povo que faz aquilo que Deus manda na sua palavra, a fim de nós não nos tornarmos igual à cultura ou iguais à cultura. E nós vamos nos abraçar à verdade de Deus, e nós vamos viver da verdade de Deus, e nós vamos ser diferentes no meio desse mundo que pertence a Deus, mas que nesse momento está em trevas. Porque Deus entregou o homem ao pecado. Então não é uma questão de nos adaptar ao tempo, mas é uma questão de sermos diferentes no nosso tempo, ou sermos diferentes do nosso tempo, para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós temos um chamado para ser essa contracultura. Essa é a história do povo de Deus, essa é a história que nós vínhamos lendo aqui no livro de Deuteronômio. Aquele povo, o chamado daquele povo começa lá com Abraão, mas na verdade o chamado de Abraão é um rechamado, porque Deus havia criado o homem para ser uma bênção na terra. Quando Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, eu quero que você caminhe comigo, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e você vai abençoar todas as famílias da terra. Deus nos chamou para abençoar as famílias da terra. Deus chamou você, crente, Deus chamou você, cristão, para abençoar as famílias da terra. Então, se lá no seu prédio onde você mora, você é conhecido como o vizinho chato, você não está cumprindo o seu papel, porque você foi chamado para abençoar aquele lugar onde você mora. Você foi chamado para abençoar aquele lugar onde você trabalha. Você foi chamado para abençoar as pessoas ao seu redor. Deus nos chama, Deus chamou Abraão, Deus chamou o seu povo, Deus chama nós, povo dele, hoje, para uma caminhada de bênção. Aonde nós vamos passando, por onde nós caminhamos, Deus deixa ali o seu rastro de bênção por meio do seu povo, um povo chamado para abençoar. Assim deveria ser o rastro de Israel no deserto.
Essa deveria ser a marca de Israel quando eles entrassem na terra. Aquele povo recebeu um chamado para instruir as gerações futuras, para que as gerações futuras fossem o quê? Abençoadas e abençoadoras. É para isso que Deus nos chama. Para abençoar, para instruir, para caminhar, para manifestar a glória de Deus por causa da sua graça. E esse chamado da graça, queridos, ele não é só um chamado do Velho Testamento, ele é um chamado do Novo Testamento, ele é um chamado da Bíblia toda. Deus nos chamou para ser um povo abençoador. O grande problema é quando nós, povo de Deus, assim como Israel, povo de Deus no Antigo Testamento, chamados para abençoar, aonde quer que seja, no caso de Israel, numa terra que eles iam entrar, que eles estavam recebendo da mão de Deus, quando nós não agimos, quando nós não trabalhamos como contra a cultura, nós nos dobramos à cultura local. Nós queremos ser bem aceitos pelas pessoas, com os valores e a cultura das pessoas. E Deus precisa então, volta e meia, fazer isso que Ele fez aqui com Israel. Para tudo, me ouve, me escuta, façam o que eu estou dizendo, não tenham medo. E aí, como nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 4, vocês vão ser conhecidos como o quê? Um povo sábio, um povo inteligente, um povo que tem leis justas, porque essas leis foram dadas por Deus. Essa é a nossa caminhada debaixo da graça de Jesus Cristo, queridos. Nós estamos aqui como a igreja do Novo Testamento, que se desenvolve a partir da igreja do Antigo Testamento. Para continuar essa caminhada e abençoar as pessoas. Trazer luz para o meio das trevas. O problema é que nós enfrentamos as nossas crises. E essas crises que nós enfrentamos, nós ficamos com medo delas. E quando nós ficamos com medo delas, nós ficamos igual o povo antes de entrar na terra. Não, eles são muito grandes. Não, eles são muito maiores do que nós. Não, eles são muito mais poderosos do que nós. Nós começamos a fazer como alguns personagens bíblicos, nós começamos a colocar deuses nos nossos lares, escondidos em prateleiras, quem sabe debaixo do colchão, que são deuses que nós não abrimos mão deles. No próximo domingo, quando terminarmos a exposição do texto de hoje, eu vou fazer várias aplicações do texto a respeito de como Deus nos chama para ser contra a cultura, em primeiro lugar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Porque se nós não formos contra a cultura a começar de casa, nós vamos ter problema para ser contra a cultura em qualquer outro lugar. O fato é que nós temos muitas idolatrias que estão associadas ao nosso estilo de vida, e nós não estamos dispostos a nos livrar delas, porque o nosso estilo de vida é o nosso estilo de vida. Aliás, o nosso estilo de vida já é parte da nossa idolatria. Então nós abraçamos essas idolatrias e vivemos com elas. Nós vivemos um tempo em que nós perdemos profundamente a noção de autoridade. Queridos, o Brasil vive um problema que, como dizem, o brasileiro precisa ser estudado. Porque quem manda na nossa cultura são os PCCs, são os presidiários, que se torna um governo paralelo, e eu não consigo me esquecer, eu nunca tinha passado por uma situação dessa, eu acho que foi em 2006, quando em São Paulo, esse famoso PCC decretou um estado de calamidade. Nós não podíamos sair de casa, meus filhos não podiam ir à escola. Isso acontece em vários lugares do país, e nós não sabemos quem manda por aqui.
Hoje, quando você trabalha no ambiente da educação escolar, você percebe que quem manda nos pais e quem manda nos professores são os filhos. Existe uma crise de autoridade tremenda. Existe uma crise de necessidade de aceitação. Então você começa a falar sobre a verdade na igreja, as pessoas começam a falar assim: não seja tão radical. Afinal, um pouquinho disso, um pouquinho daquele outro não vai fazer mal, não seja radical. Enquanto o nosso chamado para ser contra a cultura, em algumas coisas exige de nós uma radicalidade absoluta. A não contaminação com o pecado. Nós vivemos uma crise na qual a educação se tornou um Deus e as pessoas passaram a crer que educação salva. O Redentor é a educação. E olha, eu sou educador, eu trabalho com educação, trabalho com ensino, trabalho com escola, trabalho com associação de escolas. Acredito que na educação existe muitas bênçãos de Deus para um povo e para uma nação, mas a educação não é o Redentor. Mas na nossa cultura, todo mundo acredita que se nós tivermos melhor educação, o Brasil vai bombar, vai melhorar. E nós queremos melhor educação, nós queremos melhores coisas, mas a gente sabe que a educação não é algo que salva, mas o Redentor da própria educação é aquele que deve nos salvar. Uma nação só será tão boa quanto aqueles que nela forem redimidos. A Escritura diz que feliz é a nação cujo Deus, cujo Yahvé é o Senhor. Então, queridos, a nossa grande solução para sermos grande cultura está na Bíblia. A grande solução está na Escritura. Está em encontrarmos na Escritura, enxergarmos na Escritura o Evangelho da graça de Cristo, que nos ensina a amar a Deus e, amando a Deus, obedecê-lo. Esse último cântico que nós cantamos, quem sabe quem falou essas palavras? Jesus. Evangelho de João, capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O nosso amor pela salvação da graça que nós recebemos, ele é traduzido numa obediência amorosa, em um ato de resposta àquilo que Deus nos dá, para produzirmos, a partir de nós, uma contracultura. Uma cultura diferente daquela ao nosso redor e no nosso mundo. Então queria trabalhar com vocês os primeiros versos desse texto, até o verso 6 de Deuteronômio 6. E domingo que vem, a aplicação disso dentro da nossa casa, da nossa família e da nossa igreja. Qual é então o fundamento dessa educação que nós encontramos a partir de Deuteronômio capítulo 6? Só relembrando, nós chegamos e já lemos até o capítulo 4, onde Deus diz: vocês obedecendo essa lei, vocês vão ser reconhecidos pelos outros povos como o quê? Uma nação inteligente, uma nação que tem um Deus achegado a si, que tem leis justas, a um povo de verdade. No capítulo 5 de Deuteronômio, voltando aí uma pagininha da sua Bíblia, você vai ver que estão aí os 10 mandamentos. Deus repete a lei para o seu povo. E agora no capítulo 6 nós vamos encontrar Deus orientando por meio de Moisés como é que nós devemos aprender e ensinar a respeito dessa lei de Deus para viver numa contracultura. A primeira coisa que nós aprendemos é que a lei de Deus, ela não é uma mera teoria. Aquele famoso dito, na prática a teoria é diferente. Não.
A teoria, ou seja, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus ensina, na verdade, é extremamente prático. Olha o texto. Deus diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, esses são os juízos que mandou o Senhor. Senhor, quando aparece em caixa alta, é o nome de Deus, Jeová, que mandou Jeová, o teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Então Deus nos deu leis, estatutos, juízos, coisas de ordem prática, para que nós nos debruçássemos sobre elas, para que nós aprendêssemos essas coisas e para que nós aplicássemos essas coisas. O problema, queridos, é que nós vivemos num tempo de profundo analfabetismo bíblico. E aí nós começamos a ler a Bíblia e falamos assim: é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. E desistimos de aprender a palavra de Deus. Nas oportunidades que temos na vida da igreja, nos estudos bíblicos, nas situações diversas que Deus abre diante de nós, nós simplesmente levamos isso como uma coisa de segunda qualidade, segunda categoria, é a 27ª importância na nossa vida, aprender a palavra de Deus. Então as nossas igrejas montam escola dominical, montam currículos, montam uma série de coisas que é para ensinar o povo de Deus. A gente fala assim: hoje eu estou cansado. Hoje eu não estou afim. Hoje isso, hoje aquilo, nós não queremos aprender. Não lemos a palavra de Deus sequer nas nossas casas. Não nos assentamos para enxergar essa palavra de Deus como devemos, porque nós temos uma certa preguiça em nós. Aliás, existem alguns ramos no meio dos evangelhos que dizem assim: não estuda muito não. E usam um versículo bíblico para dizer: a letra mata, mas o espírito vivifica. Ao contrário daquilo que a Bíblia toda diz. Usa um texto mal usado para dizer: olha, você está lendo muito a Bíblia, para de ler a Bíblia. Exatamente ao contrário, nós somos um povo iletrado. Os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus deu, que Deus ordenou, eles foram dados para que eles fossem ensinados. E uma vez ensinados, eles fossem cumpridos. Essa seria entre aspas, a mágica, o grande segredo, a grande sacada daquele povo entrar na terra prometida e ser contra a cultura. Porque senão eles iam viver daquele jeito que já lemos aí nos capítulos anteriores, amedrontados. E hoje eu vejo uma igreja tímida. Hoje eu vejo uma igreja amedrontada. Hoje eu vejo uma igreja que não tem coragem sequer de pregar o evangelho. Às vezes nós vemos uma igreja que tem medo do inferno. Lembra o que o Senhor Jesus disse? O Senhor Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O inferno quer ficar no seu lugar fechado, ele não quer que a igreja chegue lá, porque se a igreja chega lá, ela causa contracultura, ela causa revolução, ela muda as coisas. Então a igreja precisa aprender a lei de Deus debaixo da graça de Cristo e aplicar essa lei, porque essa lei de Deus, esses mandamentos, esses estatutos e esses juízos foram dados para o povo de Deus aprender e para que nós possamos cumpri-los. E quando a igreja faz isso, queridos, ela causa na vida, no coração das pessoas, causa no coração dos nossos filhos, causa no nosso próprio coração um temor. Um temor. O temor bom, o temor do Senhor. Se você observar o próximo verso, diz assim: para que temas? O texto diz: para quê?
para que aprendamos a temer a Deus. Depois, na nossa tradução não tem, mas no original tem, para que guardes esses estatutos, para que você guarde esses mandamentos. A palavra de Deus, ela, quando é aplicada, ela gera nos filhos de Deus esse santo temor. E nós não podemos reclamar dos nossos filhos quando não há no coração deles o temor de Deus, se nós não somos aqueles que se aplicam a ensinar o temor de Deus para eles. Nós temos que aprender a confiar na palavra de Deus, a aplicar a palavra de Deus. É fato, queridos, as nossas soluções hoje no mundo moderno são rápidas, não são? Se você tem dúvida de alguma coisa, vocês que são da geração do milênio, aonde é que você procura a resposta? No Google. O Google tem resposta para tudo. Eu não estou brincando, não. Mas isso não significa que as respostas que estão no Google são as respostas certas. Podem ser as respostas erradas. Nós temos ciência para tratar de todas as coisas do homem. Se você tem algum mal na sua alma, você vai recorrer a quem? A psicologia está aí para você. Todas as coisas hoje nós queremos nos colocar no lugar de Deus e dizer assim, as respostas estão aí. Nosso temor é a última coisa que vem. Nós somos igual àquela pessoa que estava num navio afundando. E o capitão, e a resposta de um capitão. O navio estava afundando e essa senhora finalmente conseguiu chegar perto do capitão e perguntou assim, capitão, nos diga qual é a nossa real situação. E o capitão respondeu para ela, agora nós estamos nas mãos de Deus. Agora. Quando ele não tinha mais nada para fazer. E eu não estou querendo dizer que se nós temos a Bíblia e temos o Deus da história ao nosso lado, que nós não devemos fazer nada. Mas o que a Escritura nos diz é que nós temos que entender que nós sempre estamos nas mãos de Deus. E nós fomos chamados para aplicar essa lei de Deus. E essa lei de Deus traz temor. Temor. E esse temor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar mais para a palavra de Deus. Porque a lei de Deus, ela ensina temor quando aplicada. Terceiro lugar, ou melhor, antes do terceiro ponto. Então, no ensino dessa lei, o texto é muito claro. Para você cumprir, para você temer ao Senhor, para você ser bem sucedido, para que você se multiplique nessa terra que mana leite e mel. Deus coloca todas essas coisas como um resultado desse trabalho de nos aplicar sobre a lei de Deus numa vida de obediência como resultado da graça de Cristo. Esse é o nosso chamado. É assim que Deus resolveu abençoar o seu povo. Terceiro ponto. Quando a lei de Deus é aplicada, finalmente ela é abençoadora. Verso 2c diz assim, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, atenta em cumprir esses mandamentos, para que bem te sucedas, para que muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor Deus de teus pais. Lembra? A multiplicação era a chave. A primeira bênção que aparece na Bíblia é a bênção da multiplicação. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Eles tinham isso na mente, queridos. A lei de Deus, quando ela é aplicada debaixo da graça de Deus, não por legalismo, não por vontade de fazer humana, mas por gratidão a Deus, ela é abençoadora. A lei de Deus
é graciosa quando nós aprendemos a amar o Deus dessa lei. Nós precisamos aprender a fazer uso dessa lei para viver de acordo com a vontade de Deus. Onde é que eu vou conhecer a vontade do Senhor? É na sua lei, é na sua palavra. Assim nós poderemos viver de uma maneira diferente daquela que o mundo vive. Aliás, esse é o sentido da lei de Israel, até mesmo aquela lei que não tem mais aplicação para nós hoje. Nós, teologicamente, costumamos dizer que a lei era dividida em 3 aspectos. O aspecto moral, esse nunca cessa. O aspecto cerimonial, que é o aspecto das leis religiosas de Israel, que não tem mais função e sentido para nós. E a lei civil de Israel, que foi aplicada para o Israel Estado naquele tempo, naquela época, naquele período, até que deixou de ter sentido a sua aplicação. Essa lei, ela aplicada por amor a Deus, não por legalismo, ela era para trazer deleite, ela era para trazer alegria, ela era para trazer prazer ao coração, ela era para trazer o reconhecimento do poder de Deus, ela era profundamente abençoadora. Ela era a maneira de Deus mostrar a sua vontade para o seu povo dizer, olha, eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, porque Ele me disse o que eu devo fazer. Imagina uma situação de casamento, onde marido e esposa nunca se falam, e o esposo sempre está emburrado, porque a esposa não faz o que o marido quer, e a esposa está sempre chateada porque o marido não faz o que ela quer. Mas nunca um fala qual é a vontade do outro. Se Deus não tivesse nos dado a sua lei, nós não conheceríamos a sua vontade, não conhecendo a sua vontade, nós não podemos cumpri-la. A lei de Deus serve esse propósito, ela aplicada a nós, ela nos traz bênçãos. E essas bênçãos são as bênçãos da própria Escritura. E qual é o princípio fundamental por trás de toda essa lei? O texto diz assim no verso 4, esse é o famoso Shema. Os judeus têm essa como a sua principal confissão de fé. Quando querem falar a respeito da essência da sua fé. Shema Israel, ouve Israel, Jeová nosso Deus é o único Jeová. Não existe outro, Ele é único. Essa questão da singularidade de Deus, da unicidade, o fato de Deus ser o único, de não haver outro como Ele, é a chave da nossa fé. E nós somos chamados a conhecer esse Deus da Bíblia. Essa semana eu estava conversando com alguém em uma loja e estava esperando uma resposta de alguma coisa e veio a famosa pergunta, o que você faz? E eu aí não perco a oportunidade, eu sou professor. Professor de quê? De teologia. Teologia? O que é isso? E aí comecei a explicar. Ah, é? Que legal, todo mundo fica impressionado. Ser professor de teologia é uma das coisas mais legais da face da terra. Nunca vi ninguém fala assim, que droga, hein? Que negócio chato. Não, ninguém fala, uau, mesmo? Então você fala sobre Deus, E aí eu não perdi a oportunidade, lógico, perguntei assim, e você tem alguma religião? E aí veio aquele famoso pacote de respostas que você ouve em todo lugar, que é comum na nossa cultura. As pessoas gostam de ouvir alguma coisa a respeito de contracultura, elas não gostam de ser. E aí então, o pacote de respostas, não, eu sou religioso, eu faço muita caridade, eu faço muito bem, aí já saiu um celular do bolso, esse ano eu distribuí coisas nesse bairro, a gente fez X coisa, fez tal coisa, fez isso e fez aquilo. E eu falei para a pessoa na minha frente assim, e você acha que isso vai te levar diante de Deus?
Você acha que Deus vai te receber por isso? E comecei a explicar para ele a questão da lei e dos mandamentos. Eu falei assim, eu sei que a gente gosta de pensar que a gente é bom. Mas eu vou falar para você, eu não sou bom. E você não é bom. E você não é capaz de agradecer a Deus. E ele tinha uma Bíblia aberta em cima da mesa. E eu fiz a pergunta, aquela famosa assim, você deixa essa Bíblia aberta aí porque você lê ou só para os outros verem? Não, eu leio sim. Falei, então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar uma passagem da Bíblia para você ler. E semana que vem eu vou voltar aqui. E você pode fazer as perguntas que você quiser. Ah, que legal, que bom. Romanos capítulo 3. Não há um bom sequer. Não há um justo. Não há quem faça o bem. Não há quem agrade a Deus. Se você quiser mandar por e-mail, pode mandar. Dei meu cartão, dei o e-mail. Me manda as perguntas que eu respondo para você. Por quê? Porque as pessoas acham que deidade, divindade é tudo uma coisa só. Não existe um único Deus, Jeová. É esse Deus da Bíblia, esse Deus da Escritura, que se revela, que se manifesta. E quando nós o conhecemos, a nossa vida é transformada, a nossa vida é alterada, porque nós conhecemos o Deus da Bíblia, além de um assentimento intelectual. Nós aprendemos a amar o Deus da Bíblia. É por isso que o próximo verso vai dizer assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus. É um conhecimento de Deus que se transforma num envolvimento completo com aquilo que Ele é, com aquilo que Ele faz, com aquilo que Ele quer, que muda a nossa vida, que muda a sua vida, querido. Deus pode e Deus muda vidas. Você acredita nisso? Então fale desse Deus. Pregue desse Deus. Pregue da vida que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio nos dar. Não fique inerte. Não tenha medo dos homens. Tema a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Na nossa cultura, coração é o centro das nossas emoções. Na cultura hebraica, o coração é o centro daquilo que um homem é. É o centro daquilo que nós somos. Nós temos que amar a Deus de maneira completa, absoluta. Por isso o texto diz assim, de toda a tua alma, de toda a tua força. O Senhor Jesus, quando ele é perguntado no Novo Testamento, qual que é o resumo da lei, ele cita esse verso. E ele acrescenta uma palavrinha no final. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. A palavra que aparece lá na língua original é amarás a Deus com a tua mente. Nós passamos a amar a Deus de uma maneira completa, integral, absoluta, tremenda. Porque nós nos envolvemos com Ele. E isso começa a mostrar as nossas fraquezas. Se por um lado eu desejo amar a Deus com tudo aquilo que eu sou, eu sei que eu não amo a Deus como eu devia. E para ser honesto, se você me perguntar assim, Mauro, você ama a Deus de todo o seu coração? Eu vou ter que dizer para você, não, filho, eu não amo. Porque se eu amasse a Deus com todo o meu coração, eu não pecava. Mas eu peco. É por isso que para amar a Deus eu sou dependente da graça de Cristo.
Percebe que eu estou tentando aqui dar um equilíbrio para vocês, porque o grande perigo que nós temos é começar a passar a amar a lei e não a Deus. E a lei não salva ninguém. A graça de Cristo salva. Como eu dependo de Cristo. Como eu preciso entregar o meu coração para Ele todos os dias de novo. Todos os dias, querido. Aliás, tem dias em que eu vou orar, eu começo a orar. Eu esqueço que eu estou falando com meu pai. Porque eu chego diante de Deus para orar, eu chego com vergonha. Com vergonha. Porque eu estou muito aquém do padrão desse Deus santo, poderoso e tremendo que é o meu Deus. Esse único Deus. Esse Deus que eu tenho que amar com todo o meu coração, toda a minha alma e toda a minha força. E é só a partir do momento em que essas palavras passam a fazer parte do nosso coração, é que nós podemos falar dessa palavra com propriedade. A última coisa desse texto que eu quero exatamente ressaltar para os irmãos é essa. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Se você falar da boca para fora, não vai resolver nada. Mas se você falar elas a partir do coração, você vai ver transformação. Então, queridos, como é que funciona uma contracultura? Uma contracultura começa no coração do homem. Porque o meu coração, ele é rebelde contra Deus. Deus não vai mudar essa nação, nem esse país, enquanto o povo dele não for mudado. Nós vamos continuar a ver todo tipo de massacre, todo tipo de morte, todo tipo de destruição, porque isso é típico daquilo que o homem é. Nós vamos continuar a ver presídios abarrotados. Nós vamos continuar perplexos com os números da nossa nação. Viram que saiu aí essa semana? Um aluno durante o ano custa X mil reais, um presidiário custa 6 mil. Então, o que nós podemos fazer? E eu vou ler então agora vários textos aqui do livro de Deuteronômio. O primeiro deles, voltando lá no capítulo 4. Primeiro, se apegue à palavra de Deus. Porque esse povo, essa nação, essa igreja de Cristo, ela vai ser conhecida como um povo sábio, um povo inteligente, um povo que invoca Deus e um povo que é ouvido por Deus e recebe a resposta de Deus. Se apegue à palavra de Deus com o seu coração. Irmão, leia a Bíblia. E eu sei que vai ter uma coisa, na hora que você abrir sua Bíblia para ler, você vai ter preguiça, você vai ter fraqueza. O inimigo das nossas almas, ele não gosta de gente lendo a Bíblia. Leia a Bíblia. Aprenda a Bíblia. Porque isso vai colocar temor no seu coração. Segundo, busque a Deus de todo o coração. Capítulo 4 de Deuteronômio, versos 29 ao verso 31, diz assim: de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e acharás quando o buscardes de todo o teu coração e toda a tua alma. Busca o Senhor. A Escritura diz que Deus é um Deus pronto para ouvir, que Deus é um Deus que se inclina, é um Deus que nos dá ouvidos. Busque a Deus. Eu estou lendo um livro chamado A Escola de Oração.
É um livrinho pequeno, de Andrew Murray. E ele diz algumas coisas muito interessantes. Ele diz assim, um dos nossos fracassos ao orar é o fato de que a gente não prestou atenção naquilo que Deus já disse na Bíblia, de que se nós orarmos e nós somos seus filhos, Ele nos ouve. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é o nosso Pai. E pode ser que eu me achegue diante dEle com uma certa vergonha por não manter, por não viver nos altos padrões da sua santidade. Mas então o autor diz, não desista, porque o seu Pai ouve as suas orações. Busque de coração. Reflita sempre. Verso 39 do capítulo 4. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo da terra, nenhum outro há. Você se sente perdido nesse mundo? Pode ser que você tenha seguro, pode ser que você tenha emprego, pode ser que você tenha uma série de recursos, mas eu vou te dizer uma verdade, só há um Deus, em cima no céu, embaixo na terra. Reflita isso no seu coração, porque Ele vai ser o seu único recurso. Próximo, não tente fazer isso na sua própria força. Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem dera, Deus diz isso. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós não somos assim, mas Ele sabe que Jesus Cristo, o Filho dEle, é assim, e nós estamos em Cristo. Não tente fazer na sua força, confie na obra redentora do Filho de Deus, Jesus. Próximo, aprenda a receber do Senhor disciplina. Deuteronômio capítulo 8. Conta a história de como Deus trabalhou o coração do povo durante a caminhada no deserto, para que eles aprendessem a disciplina do Senhor. Deus é Pai, queridos, e se você é filho, Ele não vai lhe deixar como um filho bastardo. Ele vai te ensinar as boas coisas. Próximo. Entenda que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Capítulo 8, versículo 17 de Deuteronômio diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Aquilo que você tem e até aquilo que você não tem, é porque Deus é bom. É porque Deus é misericordioso. É porque Ele sabe do que nós precisamos. E por último, queridos, o que é que Deus requer de nós? Capítulo 10 de Deuteronômio diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor Jeová requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Deus quer que você ande em temor, debaixo de Cristo, em obediência, para a glória dEle. Essa é a primeira mensagem que eu prego aos irmãos em 2017. Então permitam-me fazer essas referências. Esse ano, queridos, isso não é profecia, tá? É referência. Vão acontecer muitas coisas entre nós. Porque todo ano acontece. Alguns vão perder o emprego. Outros vão arrumar emprego.
Alguns vão adoecer. Outros vão ser curados. Alguns de nós podem ser levados. Não sabemos. Nós só temos que caminhar em firmeza diante do Senhor. E sem temor. Porque é assim que Deus conduz o seu povo ao longo da história. Você acabou de ouvir uma exposição bíblica na Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Espero que você tenha sido abençoado. Se você já tem uma igreja, faça da sua igreja uma igreja intercessora pela nossa. Se você não tem uma igreja, será uma alegria recebê-lo aqui para junto podermos adorar ao Deus do Universo e ao Redentor Jesus Cristo. Para assistir outros vídeos, clique aqui e continue a ser abençoado pela palavra de Deus.